Estoy aquí solito y espero al cartero. Mi corazón desgarrado, F5 o dia inteiro. Não despreze este blogueiro com tu pobre conexão. Comenta, tuita ou e-maila crentaços@gmail.com. Recaditos, cabrón. Recaditos do Podcrente de número 59, o primeiro episódio da série das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Então eu e a Tamires estamos aqui nesse dia pré-Podcrente para comentar o que vocês nos informaram sobre esse programa, certo, Tamires? Exatamente, que as pessoas... Quais foram as opiniões das pessoas, né, a respeito deste programa. De cara, quem começa é o Ricardo Carvalho, uma pessoa que não gosta do C.S. Lewis, né? Uhum. Já demonstrou publicamente quase o seu ódio pelo C.S. Lewis, mas o primeiro comentário é dele. E o que ele diz, Tamires? O interessante da criação de Nárnia é que ela te pega de surpresa no livro, bem logo depois das altas aventuras de uma bruxa em Londres. O mais legal é que parece que você está lá, vendo tudo, chorando rios de lágrima e ao mesmo tempo você se lembra do miserável que é. Talvez eu não goste tanto dos outros livros porque eu esperava textos como esse, né? Valeu por esse Podcrente, amigos, valeu mesmo. É muito louco, porque assim... Eu já li esse livro sabendo o que era Nárnia, que ela existia e tal. Eu acho que deve ser mais louco ainda pra alguém que vai ler, tipo, vou ler a série e não tem ideia do que é. Uhum. Daí você tá lendo essas aventuras, como ele falou, e daí você acha que vão ser aventuras em mundos já criados e tudo mais. E de repente começa a criação do mundo na frente, assim. Eu, Sim. né, do auge do meu quase nada de leitura, não lembro de outro livro que tenha algo assim sobre a criação do nada, no meio de uma aventura, entendeu? Uhum. Porque o Silmarillion meio que começa meio... Com a criação, Com a criação explicando. Não é no meio da aventura se depara a criação de um novo mundo. As pessoas estão no céu e daí cria o planeta e começa tudo, né? É, tipo o comecinho de filme, né? Que conta, assim, a criação de fantasia, alguma coisa assim. Uhum. Mas, se você que tá ouvindo conhece outro, bota aí no comentário pra gente também, pra gente conhecer. E eu não sei, que ele falou que ele... esperava mais textos como esse nos outros. Eu acho que tem as pontas assim. É que realmente é muito fantástico, né? Mas não sei se não tem como replicar uma criação da forma que é e de tão próxima à visão criacionista, né? Assim. Bom, e sei lá. Eu acho que o Lewis traz esses momentos de impacto em outros momentos, em outros contextos, dentro dos livros futuros das crônicas, né? Mas, sei lá. É tipo o sacrifício do leão, né? Eu acho que tem um impacto parecido aí. Por exemplo, o sacrifício do Aslan. A questão, eu acho muito legal. Eu não lembro se fica. Acho que é Senhor das Águas no Príncipe Caspian, que faz, né? Lava todo o expurgo lá das pessoas. Tipo, não são momentos análogos na situação, mas tipo o Hip-Chip indo pra terra de Além-Mar, sabe? São coisas que, são muito foda também. Então, não sei, mas é que a gente é suspeito pra falar, né? Uhum. Vamos ver, né? Vamos ver nos próximos programas aí. Talvez a gente tente puxar alguma coisa comparando, fazendo alguma ponte com isso. Vamos ver o que vai sair nos próximos. Uhum. E o próximo comentário? O Everton Fagner. É a primeira vez, talvez, dele, ou eu estou equivocado novamente? Não tem perfil do Discos, não dá pra clicar pra ver se ele já comentou. E pela sua foto, que também não tem, então eu não consigo dizer. Se não for a primeira vez, me desculpe. Mas é o primeiro que eu lembro aqui. Eu gosto muito do seu nome, do jogador que tem o seu nome, Everton. E ele começa dizendo... Vocês estão de satanagem que só daqui a 6 meses o próximo. Segundo tópico. Muito não o conteúdo do podcast. Eu acho que ele quis dizer muito bom o conteúdo do podcast. Sim. Terceiro tópico. É analogia sim. Quarto tópico. Acredito que o Bosque Entre Mundos seja um lugar de indefinição religiosa, onde está uma pessoa que já reconhece que alguma magia, divindade, existe, mas precisa escolher para qual universo ir, já que em cada um dele as manifestações de magia são diferentes. Nárnia, o reino de Deus, é a melhor opção, ou aquela antessala citada em O Cristianismo Puro e Simples, onde Lewis pretende deixar os leitores depois do livro. Diz ele que essa antessala é o ponto onde todas as tradições cristãs convergem, em que há portas para os quartos, que seriam cada uma das tradições com suas peculiaridades. Próximo tópico. Nárnia está envolta de outras terras e povos porque ela não
é exatamente a eternidade, mas a manifestação do reino dos céus, que precisa estar presente entre os outros reinos. Obrigado por compartilharem, beijos. Achei legal esse negócio que ele falou o último ali, que tá envolto entre outras terras e povos, por não ser a eternidade. Achei bem interessante essa interpretação. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas é tipo o que a gente fala da gente, né? Se Deus só quisesse a gente pra eternidade, a gente era convertido e morria na sequência, né? Mas ele quer a gente aqui fazendo diferença, então... É muito interessante, sendo o reino, né? A manifestação do reino. É bem interessante mesmo. O quarto tópico que ele colocou do Bosque como antessala, fazendo link com o cristianismo puro e simples, eu não sei, eu precisaria pensar mais sobre isso. Não sei se eu concordo. Dizer, num primeiro momento não, mas eu não sei explicar o porquê, porque eu precisaria realmente dar uma relida nesse final do cristianismo puro e simples e tentar fazer essa ponte aí. Mas tá colocada a opinião do Everton aí. E assim, né, do programa daqui 6 meses é que porra, acho que é muito difícil. Esses programas de livro que a gente pega assim, igual foi o Senhor dos Anéis, o próprio V de Vingança, que não é uma coleção, né? Mas é um livro uma obra fechada. Dá um trabalho do caramba, de verdade mesmo. Porque todo mundo que escuta vai tentar. Todo mundo que participa do programa vai tentar reler de volta. O caso que tem filme, a gente tenta ver o filme também pra ver se faz as pontes. Então dá um trabalhinho ali. Não, e não só isso, né? As pessoas gostam dos programas zoeiro também. Se a gente fizesse 7 programas seguidos, a nossa audiência ia cair. As pessoas não iam gostar de ouvir 7 podcasts seguidos do livro, não. Quem não leu Nárnia, tipo, vai ficar 7 meses sem ouvir. Então vai ser meio assim. Como Nárnia tem bastante conteúdo, a gente já tá... né, até evoluindo um pouco do padrão Senhor dos Anéis, por exemplo, que demoraram 3 anos, pois foi 1 por ano, e a gente vai fazer 2 por ano tentar fazer. Então, aguardem aí, tá programado. Vai sair esse ano aí, o segundo. Esse ano, no caso, de 2018. Exatamente. Desculpa, o ano que vem, 2018. As pessoas... final de ano, todo mundo fica confuso, né? Não sabe se já tá no ano seguinte, se tá no ano anterior. Tá todo mundo no limbo. E o próximo comentário é do Ribamar. Ele diz... Não sei se foi proposital para não entregar spoiler, mas faltou citar em que spoiler. Aí ele tem vários pontos, 3 pontinhos. Que o menino Dingle, se não me engano, é no futuro o senhor que recebe em sua casa as 4 crianças na história do leão, o guarda-roupa e a feiticeira. E aquele poste de Nárnia é o poste de Londres que foi levado pela feiticeira. E daí tem uma camiseta, né? Uma foto de uma camiseta escrita Era Analogia Sim. Que é a camiseta que a gente falou que vai usar no céu, céus, né? Embaixo da nossa túnica Jedi ali. Não é que não é spoiler, né? A gente não falou pra não dar spoiler, a gente não falou porque isso acontece no livro seguinte. Então, a gente vai discorrer sobre essas coisas no livro seguinte. Porque daí quando a gente citar o senhor, né? A gente faz a ponte pro passado. Então, era aquele menino lá que tava com a cara suja, brigando com a menina. Que a mãe tava à beira da morte. E do poste eu não lembro se a gente comentou ou não comentou mesmo. Não, eu acho que não. Deve ter passado por cima, mas isso é muito legal mesmo, do poste que vira uma árvore lá, toda diferentona. O ermo do lampião. Exatamente. Ele é o poste de Londres, isso é muito louco, porque eu acho que depois do Aslan, talvez seja o símbolo mais característico de Nárnia, né? E que fica, né, com a luz acesa para sempre, né? Nunca apaga a luz. Eu não sei se talvez na última batalha, quando eles chegam, tá apagado o poste, mas eu lembro que todas as outras vezes, pelo menos, ele está sempre aceso. É muito legal mesmo o postezinho. E o Érico Nasso também deixou um comentário no programa. Ele diz: ótimo programa, mesmo da perspectiva de alguém que não leu o livro. Faz tempo que tenho vontade de ler, mas não li. Não tem desculpa, só falta de vergonha na cara mesmo. Nos meus tempos de crente chato, só deixei de ser crente, eu tinha uma postura bem fechada em relação às fantasias. Lembro até de ter ouvido de um seminarista sobre Tolkien e as analogias de O Senhor dos Anéis, achando um absurdo. Só comecei a mudar a maneira de ver as coisas, primeiro através do Brennan Manning, citado no programa, e principalmente depois de ler o livro Ortodoxia, de G.K. Chesterton. Mais especificamente, o capítulo intitulado A Ética da Elfolândia. Li em algum lugar, inclusive, que o Chesterton teve grande influência sobre a vida do próprio C.S. Lewis, mas não sei se é verdadeira a informação. Li Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo Seu Aprendiz justamente como preparação para ler as Crônicas de Nárnia, que acabou sendo deixada para depois. Irei corrigir esse vacilo e espero ter lido O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa antes de sair o próximo podcast da série. Sobre o programa, como sempre, eu adoro a capacidade de vocês de transitar entre a zoeira e a seriedade, sem esconder os sentimentos. Ri alto em alguns momentos, me emocionei em outros. Nós não temos compromisso com a moralidade, nós temos compromisso
compromisso com a redenção. Que coisa linda. Parabéns a todos e muito obrigado de coração pelo trabalho que vocês fazem. E o Érico fala o nome certo, né? Eu esqueci de corrigir o Ribamar, que ele falou aqui, né? O leão, guarda-roupa e a feiticeira. E é ao contrário, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, o nome do livro. E o Érico Nasso fala correto aqui. E é muito louco, né? Eu gostei muito do capítulo do livro. Ele cita do Elfolândia. Exatamente. É muito Bizarro. Brasil, sabe? No BTcast, teve um BTcast que saiu agora em dezembro, eu acho, sobre por que ler os clássicos. Daí eles falam de um livro desse Chesterton, e eles, eu não sei se é esse ortodoxia, imagino que seja, eles falam, porque eu não lembro mesmo, eles falam que é verdade esse negócio de que o Lewis diz que se influenciou bastante por esse cara e tudo mais, então, que ele foi uma influência na vida do C.S. Lewis mesmo, então, é isso. Mas eu acho muito engraçado as pessoas, tipo, li 2 livros super profundos do cara pra ler, tipo, pra se me preparar pra ler a fantasia. Eu acho engraçado, eu acho bem mais fácil, né, mas é uma questão de gosto, fazer o contrário, você lê a fantasia e daí você vai procurar as referências do... Tipo, e ler com as referências prontas já, às vezes te induz por um caminho que você podia ter chegado à conclusão sozinho, né? Se você não tivesse lido antes, sei lá. Não tô criticando, eu só acho que é mais fácil. Eu prefiro ler a fantasia porque é mais divertido mesmo do que ler o coisa. É mais Sim. por essa opção mesmo. Mas que bom que você gostou do programa. E é uma coisa, você falou uma coisa que você gosta, que eu acredito que é um sentimento de todo mundo que participa do Crentaços, esse transitar entre a zoeira e a seriedade. E é muito natural pra gente, assim. Eu acho que isso até, inclusive, causa confusão em ouvintes novos que às vezes não entendem, sabe? De não pegar o timing. Quando a gente trocou o tom, né? Que a gente tá zoando e de quando a gente tá falando sério. Não sei, particularmente é algo que eu gosto muito da gente também. E que bom que tem mais gente que gosta. Porque a gente é assim, né? Fazer o quê? E o Elber Martins vem na sequência e diz: O Lewis é uma lenda. Quem não gosta é porque é chato mesmo. Eu espero que saia um filme. Já estragaram um monte de coisa. Uma a menos, uma a mais. Né? Eu não sou muito exigente com filmes mesmo. O Elber aí, tricampeão da América, né? Já deixou um abraço pro Ricardo logo de cara. Exato, era o que eu ia falar. Deixou um recadinho pro Ricardo aí. E do filme do Coisa seria muito legal, mas realmente a gente... Mas não é, né? O próximo que vai sair é o Cadeira de Prata, o próximo que vai sair. Então, é que é mais fácil fazer, tipo, Cadeira de Prata, a última batalha. Não é, esses dias eu li um texto falando que se era pra rebutar, começa do zero. Porque, por exemplo, o Eustáquio estaria nesse filme. E o ator do Eustáquio deve estar com, tipo, 20 anos, sabe? O Piak não vai poder ser o mesmo. Ele vai ter que trocar, vai ter que trocar o casco. Não, vai ter que... eu acho que começava do zero. Eu concordo nessa parte. E pensando a longo prazo, né? Mas o problema é que, assim, se eles vão fazer, eles não vão fazer do coisa... do que a gente fez ali do Sobrinho do Mal, porque é o mais difícil, cara, de fazer. Por isso que eu tô falando, eu acho que é mais fácil eles fazerem a última batalha, fazer o Cadeira de Prata, até o Cavalo Seu Menino, do que fazer o Sobrinho do Mago. Mas eu acho que tinha que começar do zero, mas infelizmente eu acho muito difícil, porque a Disney agora tá com uma porrada de coisa, né? Não, mas não é mais da Disney, foi pra Fox o filme. Então, daí você pode voltar, né? Se a Disney comprando a Fox, volta de novo. E daí eles têm um monte de coisa que tá dando certo. Eu acho difícil eles investirem na área de novo. Enfim, não sei. Mas aí, fica a esperança no coração, né? Se sair o Cadeira de Prata, a gente vai ver. Não tem o que fazer, né? A gente se tortura, né, com essas coisas. Parola também deixou um comentário. Ele eu não lembro de comentando especificamente aqui no Podcrente, mas já vi comentários no Teologia de Boteco e no Twitter. Ele interage bastante com os perfis do Crentaço. E ele comenta: Só queria dizer que, por causa do último Podcrente, daqui 9 dias úteis terei o volume único de As Crônicas de Nárnia. E provavelmente um refresco à minha fé. Obrigado, que Deus abençoe todo o grupo. E ele colocou no Twitter, né? A Amazon entregou até mais rápido o livro pra ele. E ele começou a ler o livro já. Como a gente fez piadinha, perderam a chance de ter um cupom de desconto no Crentaços aí, as livrarias online. Podia ter um cupom, né? Que a gente falou, a analogia assim seria o cupom. Exatamente. Mas, ó, é bom que você já lê esse, né? Daí você pode ouvir o programa de novo.
E daí, mais pro final do ano ali, você já prepara o Leão a Feiticeira Guarda-Roupa, que daí você já escuta no clima. Mais pro final do ano. Pode ser. Ano que vem, né? Tá difícil, eu tô vai ser em maio o programa do ano que vem. Então, então eu esqueço que eu falei. As pessoas têm tempo ainda. Pra dar 6 meses de intervalo certinho, vai ser maio e novembro sempre. Então, pra maio dá tempo aí de alcançar aí pra na deixar Páscoa. no jeito. Aí é Jesus ressuscitando lá, sendo morto e ressuscitado, E você que não comprou, deve estar em promoção também aí por causa do Natal. Sempre tá, né, o Nárnia. Sim. Né? Deve estar barato. Vai passar na Globo, provavelmente. Vai passar, ó. Eu vou até fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer um intervalo rapidinho. Eu vou dizer aqui pra você que ouve no dia o programa. Eu vou tirar uma dúvida de uma coisa que eu vi essa semana e eu vou confirmar pra vocês aqui. Você está ouvindo esse programa, se você está ouvindo no dia que saiu, no dia 14, quinta-feira, na expectativa do Star Wars, pra quem gosta de Star Wars, na sexta-feira, na sessão da tarde, vai passar as Crônicas de Nárnia, a Viagem do Peregrino da Alvorada. Então, ó, amanhã, 15 de dezembro. Você tá profetizando isso? Não, eu tô vendo a programação da Globo mesmo aqui. Que eu fiquei tipo, que profecia aleatória. Tipo, estreia Star Wars no cinema da gente passa Nárnia na Globo. Não foi essa justa que eu quis fazer, mas eu me fiz confuso. Mas na sexta, na sessão da tarde, ó, vai passar a Viagem do Peregrino da Alvorada. Não é tão bom o filme. O livro é melhor, mas é legalzinho, por causa do Hip Chip, que é o ratinho. Então preste atenção. Se você não leu o livro ainda, não fica tão ruim o filme. Aí depois você fica deprimido. Mas vale a pena, dá pra assistir. E, né, outra pessoa que nunca tá deprimida é quem comenta na sequência aí. É tia do Batman, inclusive, né? Vem nesse comentário que está. Ela vai. Vou só já adiantar. Disse que estava estudando para um concurso. E realmente devia estar estudando, porque não veio fazer o seu serviço de diaconia nos comentários do Criantaço. Pois é, não indicou ninguém para a escala para suprir o seu lugar. Então. Ficou esse buraco. E a gente vai ter que conversar na reunião do conselho de comentaristas do Criantaços aqui no final do ano. Mas, né, ele vem e diz: comentário rapidinho porque estou estudando feito um maluco para um concurso que vai ser esses dias. Projeto Professor 2018. Nunca li os livros, é uma vergonha, eu sei. E assim como nos episódios do Da Prateleira, esse episódio do Podcrente vai me fazer adicionar mais um livro à listinha. Só não prometo nada por agora. Até março tenho bastante treta acadêmica para resolver. Sempre ouço falar das Crônicas de Nárnia, tanto mal por crentes mais chatos quanto bem pelos menos chatos. Aí vi o filme da Disney e pensei, só isso mesmo? Nem vou mais correr atrás. Porém, diante de tudo que falaram, tenho que dar uma segunda chance para as crônicas. Acredito que este tenha sido o Podcrente mais horizontal até agora. E fiquei muito curioso de ver o Pastor Cris pessoalmente, sabendo que vou precisar protegê-lo de seu próprio estabanamento, assim como preciso proteger a Neftali. Bom, vou voltar a estudar aqui. Queria comentar sobre a questão da influência ideológica e cultural sobre a produção textual, mas deixa isso para outra hora. Só presto meu apoio à campanha, era analogia sim, tanto pro Senhor dos Anéis quanto mesmo se interlido para as Crônicas de Nárnia. Amplexos Orcídeos. Eu queria entender o que ele falou sobre ser horizontal o programa. Eu fiquei pensando desde que ele fez o comentário e eu não sei se eu cheguei à conclusão do que ele quis dizer. Eu não sei. A primeira coisa que veio na minha cabeça é a frase do Rogue One. Temos naves no horizonte, não temos mais horizonte. Né? É a primeira que coisa. Está em clima de Star Wars. Mas eu acho que ele quis dizer que foi... Não teve divergência de opiniões, talvez, assim. Eu acho que foi meio todo mundo, sabe? Foi meio... plano o programa, assim, sei lá. Não, acho que ele... Eu interpretei que era, tipo... Sabe, todo mundo participou junto, assim, se expôs junto. Mas não sei, eu não entendi. Ele pode explicar pra gente aí no post do Recaditos. Exatamente. E que ele falou que ele quer conhecer o Chris pessoalmente. É um evento à parte conhecer o Chris pessoalmente. Principalmente se você vai cumprimentar ele de boa... E vai ser de boa, mas quando você falar, eu sou 20 do Podcrente, babá, daí, meu amigo, você vai ver o show acontecer. Daí é a pirotecnia em forma de pessoa, que é o Cristiano. Olha que definição, hein? E eu espero que tenha sido bem sucedida a sua tentativa no concurso, porque essa vida de professor tá difícil, né? Mas tomara boa sorte que você tenha passado, amigo. E daí não esquece, se você passar, você tem que apagar os seus comentários, porque quando puxar ali o antecedentes, talvez não tá no nome dele. Olha aí, ó, talvez a gente não tenha percebido essa inteligência de usar um fake. Um fake. Vai que a professora vai procurar o perfil do Lattes dele e acha o perfil do Discos, né? Exato, daí já era, daí não tem nomeação, né? Não. Ricardo Carvalho respondeu a tia do Batman. Boa sorte no concurso. Gotham precisa de professores e não de fascista trajado de herói. Que a tia do Batman responde. Valeu. Deixa as tretas fascistas pro meu sobrinho. Vou ensinar a tradução que a sociedade ganha mais. Eu fico muito feliz. Me alegra o coração quando as pessoas entram assim. No personagem. Num personagem, num mundo paralelo ali, que sozinho o comentário não faria sentido nenhum. O desatento não percebe a genialidade desses comentários.
Eu fico muito feliz mesmo. Saudade dos fakes do Crentaços, mas temos esse aí pra representar ainda. E na sequência? Michael Nora, com seu contrabaixo ali, surge comentando. O Barba citou Lovecraft agora, quero podcrente sobre. Hahaha. Parabéns aos envolvidos, esse programa foi fantástico. Estava com saudade do Pastor Chris, não o músico. Hahaha. Fiore S2. C.S. Lewis mandou muito bem na descrição da criação de Narnia. C.S. Lewis melhor do que o autor de Gênesis. Hahaha. S2 all. Ele já pediu o podcrente desse Lovecraft e eu fiquei tipo, tá bom, talvez, um dia. Provavelmente não. E aí ele veio pedir de novo, gente. Eu nem sei. É o cara que escreve sobre coisa de terror, não é? Daí eu não acho vai que você ter. Não vai ter, não, pessoal. por você, né? Desculpa, mas estou cravando aqui. Coisa de terror, não. Tem analogia no Lovecraft? Essa é a pergunta. É uma discussão política, tipo V, né? Que não tinha analogia, mas tinha. Tem alguma coisa do tipo... Lovecraft tem a discussão se é uma ideia ou uma pessoa? Ou Lovecraft é uma ideia ou é uma pessoa? Pode ter esse tipo de discussão aí. E entendemos a saudade do Pastor Chris, não o músico ali, né? Entendemos o que você quis dizer. Fica um abraço para todos os Crises. Todos os pastores Cris do mundo? Não ficam ao redor do Crentaços, né? Orbitam muito Cris ao redor do Crentaços. Sim. A gente tentou, né? Ele ia gravar esse, também não deu. Ele ia gravar os 2 próximos podcasts. Quem? Gente. O Chris, o pastor que ele Chris não quer Fiore, ser né? o músico ou o Fiore? O pastor Chris Fiore, daí não deu, tá difícil e tudo mais. Mas persistam, vão lá encher o saco dele no Twitter que ele lembra de pôr na agenda, porque a gente não é tão importante, ele esquece de pôr a gente na agenda. Fala, saudade, Fiore, volta, não é a mesma coisa sem você, não tem analogia daí. Não tem explosões de cabeça que esqueceram de mim, coisas do tipo, né? Isso. E o Marcos Matias vem na sequência e diz: passei só pra avisar que está R$19,90 na Black Fraud da Amazon, tudo pela metade do dobro. Piadinha, né, com o preço do livro, que tá um preço justo, gente. A gente falou R$14,90, mas R$14,90 foi quando a gente comprou em 2010, então pode ser que a correção monetária aí tá em R$19,90, o preço mais barato das Crônicas de Nárnia. Peraí que eu estou buscando nesse momento aqui. O preço da... Exatamente. E ele ficou, né? Eu fiz piadinha no Twitter, que daí eu coloquei que era uma brincadeira para as pessoas não acharem que eu estava sendo mentira, que entrou entre os mais vendidos do Crônicas de Nárnia no mês do passado. Então eu falei, olha só, é a influência do Crentaços. Tá R$27,90 na Amazon aqui, o mais barato, no dia de hoje. E pode ser que baixe, né? Então R$27,90 tá bom. No Mercado Livre, que, né, daquele jeito, tem gente vendendo por... R$5 o PDF. Brasil. Não, vocês estão de brincadeira. Eu vou até ver se tem no Lê Livros, porque daí é sacanagem, né, gente? Querer vender, né? Eu tenho um amigo que disse que tem. Tem um amigo que diz que tem? Isso, ele falou, pro Podcrente eu vou ler no Lê Livros ali, sabe, tal. A gente não vai deixar o link no post do Lê Livros, mas, né, falaram que tem, pessoal. Ai, R$5 o PDF. O cara provavelmente foi lá no Lê Livros, baixou o PDF e tá querendo vender pros outros. Isso é um absurdo. Antônio Carlos, que aí visitou a CCXP. Espero que tenha se divertido bastante. Fiquei com invejinha dele. Deixou um comentário aqui. Eu considero esse um dos melhores livros sobre a saga de Nárnia. Espero que façam sobre os demais livros. Infelizmente, estou muito sem tempo para ouvir o episódio, mas se conseguir ouvir antes do Recaditos, volto aqui para comentar. Infelizmente, ele não voltou, então ele não deve ter ouvido o nosso programa. Ainda mais que bom que você gosta dos livros. E principalmente esse, e sim, vão ter dos demais programas. Sim. Como prometido, né? Um abraço, Antônio. Porque apareceu no Hangout. Deve estar sem tempo pra vida e tá difícil. E o Felipe Amorim vem na sequência e diz: Olá, pessoal. Hora daquele comentário que é escrito enquanto ouço o podcast. Nesse caso, pela segunda vez. Fiquei muito feliz com a volta do Pastor Chris. Inclusive, ele cada dia mais me lembra o Mr. Peanut Butter. E tão feliz quanto com o assunto, gosto muito das crônicas, em especial do Cavalo e seu Menino. Menino. As editoras perderam muito ao não patrocinarem esse programa. Promoção com cupom PODCRENTE e tudo mais, porque deu vontade de comprar toda a livrografia do Lewis. E era analogia sim, seus velho louco. Achei muito louca essa descoberta de que o Lewis acreditava em purgatório. Bem surpreendente. Concordo com o Jonathan, o cocheiro é o cara mais foda desse livro. Asa não é cara, né? RS. Confesso que nunca tinha me dado conta da questão do fruto da maçã e a ligação com o guarda-roupa, só com o fato de Dígora ser o velhinho maroto do outro livro, mas muito bem notado por vossas senhorias. Fiquei maravilhado com as palavras de sabedoria de vocês na questão da criação, tanto de Nárnia quanto de Gênesis, do maravilhamento. Vocês estão de parabéns demais. Acho muito incrível quando os animais pequenos crescem e os grandes diminuem, mostrando o compromisso com a equidade que o reino tem.
Questão importante, spoilerística, loucuragem tipo o nosso querido Pastor Chris. Seria a nossa Susana uma analogia ao próprio Lewis quando se viu sem fé, envolto por outras coisas, porém sem ter tido tempo de ser surpreendido pela alegria? Fica aí a questão pro podcrente da última batalha, daqui a alguns anos. Só um outro ponto, eu só percebi que não tinha o Mário depois de mais ou menos 1 hora de programa. Hahaha. PS, volta de carona com o Mário no trânsito. Você vê que o Mário não faz falta, né? Aquela vez tem um monte de coisa que coitado falou, eu vou zoar o Mário, né? Tadinho, não. Pode falar o que você ia falar, meu bem. Não, eu não assisti o suficiente do seriado do BoJack Horseman lá. Ah, é disso? Eu não faço ideia de quem é esse Peanut Butter. Que ele diz é um cachorro lá. Mas a gente acredita no comentário do ouvinte, do menino comentarista. E, pô, eu tinha notado e esqueci de falar esse negócio dos animais que crescem e os outros diminuem. Exatamente pra esse tipo de coisa de equidade. É muito legal mesmo essa parada. Sim. Porque se você pensar, é meio... Se você não olhar por esse viés, é gratuito, né? Tipo, por que ele tá fazendo de tamanho diferente? Tá assim, de se você não olha... ali, né? Só pra os outros bichos saber quem fala. Mas quando você olha por esse sentido, realmente é impressionante. Essa questão da Susana, eu vou tentar não ficar dando muita volta nela, porque eu acho que vai cair na última batalha mesmo. Tipo, não vamos responder agora aí o que a gente acha, pra deixar pro como... É muito engraçado ler daqui a alguns anos, e realmente é daqui a alguns anos, né? Sim. É isso mesmo. A gente vai comentar quando chegar no livro, porque é complicado, né? Senão a gente já adianta a pauta e fica queimando as pautas futuras. O próximo comentário é do Denis Cruz. Eu não lembro também dele em outro. Ele já comentou, sim. Então desculpa. Não, lembro muito. Denis Cruz ali, ó, sorriso na foto. Deixa eu ver aqui. Teologia de Boteco, ele comenta, acho que aquele do Ed The Drummer, que é PADD, do podcast, da prateleira, ele já comentou. Denis Cruz, ele comenta: um dos episódios para ouvir até o final, abordagem completa e com bastante detalhes. Parabéns, pessoal, que venha o próximo episódio mais breve. Eu gostei muito do comentário, que lembra muito um comentário de avaliação, tipo, da Amazon, sabe? É tipo... Ouvir até o final, abordagem completa e com bastante detalhes. Embalagem segura, entrega dentro do prazo, sabe? Mas eu fiquei triste, quer dizer que ele não ouve os nossos programas até o final. Teve um ato falho. Ele se entrega, né? Se entrega ali. Que tem programa que ele fala: caguei, vocês estão me enchendo o saco. Começaram a falar, tá, enrolação, não vou escutar mais, tá muito grande. Muito longo, não li, né? Verdade. Mas fica um abraço também pra você, Denis Cruz. Apesar de não escutar os programas até o final, baixar a nossa minutagem ali. Pelo menos ele fez o download, né? Dá. Download. Continua pra fazer, faz mais download, baixa no celular de todo mundo aí, não tem Põe problema. no celular da família, ele toque de despertador. Não faça isso. Deixa tocando no mudo até o final. E na sequência a gente tem o comentário então do Pablo Simon. Ele diz: adorei, galera. Ler esse livro na época foi realmente uma experiência incrível. Foi bom que ouvindo o podcast lembrei de passagens realmente bem bonitas. Tem uma teoria em relação à passagem entre mundos. É como se o Lewis deixasse aberta a questão de que existem mais mundos além do nosso, e além de Narnia até. Meio que essa questão de que não estamos sozinhos. Porque afinal a Terra, o Londres dos meninos, era mais um portal dentro das passagens entre mundos. E os outros portais? Gostei muito dessa perspectiva de que o Lewis deixa em aberto. Estou esperando os outros e no começo do ano que vem pretendo comprar a série Senhor dos Anéis, para poder ouvir os programas também. Valeu pelo conteúdo de qualidade. É muito interessante, né? Partindo para essas alegorias que a gente faz, embora aí seja, né, partindo da alegoria de Londres sendo terra, que ele deixa entender que ele acredita que existem outros mundos mesmo. É muito louco. E daí a gente pode discutir se os outros mundos, né, tem gente que eu já ouvi falar que entende como não sendo outros mundos, mas sendo o mesmo mundo em épocas diferentes. Tem gente que já falou, embora eu acho bem falha essa argumentação, que tipo, Narnia é a própria Terra numa época diferente. Não, acho palha. Nunca ouvi isso, mas não concordo, não. Tem gente que acha que é no passado, tem gente que acha que é no futuro, mas são o que pessoas falaram, né? Eu também acho ela mais furadinha, essa da mesma Terra em épocas diferentes, mas é interessante. Porque, né, eles visitam o Charme lá, então ela não deixa de ser outro mundo, né? Mas que mundo que é esse? É um outro planeta, né? Ele não cai muito nessa questão, sei lá, cósmica, digamos assim. Então é interessante. É uma coisa de se elaborar. Eu não sei, tem aqueles outros livros do Lewis lá que eu também nunca li. Que eu não sei se tem uma linha pra esse lado. Os outros livros de fantasia, de ficção dele, assim. Não sei se vai pra esse lado de outros mundos também.
Eu não sei também nunca li. E esse mês temos 3 e-mails, olha só. As pessoas nos surpreenderam. Né? Porque a gente sempre tira sarro que as pessoas falam que o e-mail está morto, então fomos surpreendidos com 3 e-mails. Eles não entraram na ordem dos comentários que estavam no post, porque é mais fácil ler no final, tá, gente? Mas é só isso. Primeiro, o Cauê Canabarra mandou o e-mail. Uma saudação efusiva aos filhos de Adão, Cristiano Machado, Jonathan Zimmer e Cristiano Fiore, e as filhas de Eva, Tamires Palma e Eva Holland. Seria falta de educação não saudar também nosso querido morango barra pluma, Mário Hashi. Amplexos e ósculos a todos. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, era analogia sim. Aslan é Jesus. Quando digo quero dizer representa. O rei de Alemar é Deus Pai. A magia profunda é a ação do Espírito Santo. A feiticeira branca é Satanás. E as outras analogias usadas nos demais volumes ficam para os próximos e-mails. Fiquei meio surpresa quando vi o título do programa. Pensei que era tipo um audiobook personalizado do Crônicas de Nárnia, mas era um podcast. Fica a dica de fazerem audiobooks dos livros. Trimestre passado, eu ensinei sobre o Pentateuco na EBD. Sim, sou professor de EBD, assembleiano ainda. E na parte do Gênesis, abordamos a criação e como bom narniano tive que trazer um paralelo com a criação de Nárnia. Era analogia sim. O que pode nos responder uma certa dúvida levantada no pod. Por que Nárnia foi criada cantando? Se observarmos a Bereshit pela visão mais próxima do judaísmo, veremos que a palavra da criação é muito mais apenas que uma ordem, mas uma ação criadora em si. Ou seja, as coisas não surgiram por simples ordem, mas foram criadas pela palavra. Isso podemos ver no Evangelho segundo São João, que utiliza a palavra logos para fazer alusão a esse evento. A possível conclusão pode ser que Deus, Yahvé, Elohim, criou o mundo cantando, sendo que nós temos esse instinto de reagir dançando a uma música. Bom, essa é a minha contribuição. Abraço ao mestre Barba e ao Mago Zimmer. Se vocês quiserem enviar algum brinde pra mim, fique à vontade. Vou buscar no terminal. Moro aqui em Curitiba também. Parabéns, galera. Sejam abençoados. Fiquem com Deus. Porra, tá de parabéns, hein? Foi profundo e numa linha que a gente não falou no programa. Sim. Essa questão teológica aqui, né? Realmente... E quando eu li o e-mail dele, eu fiquei pensando no e-mail dele quando eu li, né? Porque ele mandou um tempo atrás, eu fiquei, olha só que interessante, gente. Obrigado por trazer esse ponto de vista aí. E obrigado pela citação do Mário como morango. Foi muito boa, viu? Foi Mas genial. O morango é muito mais inteligente que o Mário, né? Não... Ai, ai. Não, mas é legal, eu achei bem interessante essa visão que ele tem mesmo. E da questão da palavra ser uma palavra em movimento, não sei o que, achei bem legal. É bem legal mesmo. E um dia, se ele ganhar algum brinde, né, alguma promoção do Criantaço, a gente traga no terminal pra ele. Escolhe aí o terminal, depende, a gente ver que tipo, qual o interbairros a gente tem que pegar, né, pra... Sim, pra chegar até. Mas é isso, então, muito obrigada, Cauê. E o comentário do Hernani, ele tentou postar lá no post e o Discos ficou bloqueando ele como spam, não sabemos porquê, e a gente não conseguiu desbloquear, e eu pedi pra ele reenviar por e-mail, e daí ele mandou. O comentário é o seguinte... Eita! Em um podcast sobre Lewis eu não consigo me segurar. Segura que vem questão. Conheci Narnia assistindo o primeiro filme, mas não gerou nada em mim além de legal. Mas um dia uma aluna pediu para que eu segurasse para ela o tijolão durante o recreio. E naquela meia hora eu li os 2 ou 3 primeiros capítulos de O Sobrinho do Mago. Me apaixonei pela história. Comprei o volume único no mesmo dia por R$12,90 no Submarino. Expliquem essa, ateus. A história fala demais comigo. Amo Narnia e com certeza estarei na fila para abraçar o Sr. Lewis no céu. Ri quando o Pastor Chris e a Eva disseram que cogitaram tatuar o Aslan, porque eu tatuei ele na minha panturrilha esse ano. Hahaha. Também conto os dias para ler o livro junto com o meu filho, mas não pretendo ficar alertando ele para as mensagens do evangelho presentes na história. Acho que isso pode acabar um pouco com o encantamento da magia da história e tirar dele a euforia da descoberta, que quando a gente é adulto acontece durante a leitura, mas no coração da criança pode germinar posteriormente, de uma forma que ela talvez nem consiga relacionar com a semente que foi plantada com a história. Vale lembrar que o próprio Lewis, e a Tamiri citou isso no programa, dizia que ele teve sua imaginação convertida antes da razão. E a imaginação dele era justamente habitada por esses seres fantásticos e mitológicos que ajudaram-no a entender a história de Cristo como o mito verdadeiro. Daí também pode nascer a insistência dele em falar que Nárnia não é um evangelismo disfarçado. É uma história de criação que é de redenção. Qualquer mito, em qualquer cultura que envolva isso, fará referência ao mito verdadeiro. Discordo quando dizem que o Cristianismo Puro e Simples é um livro difícil de entender. Pra mim ele é muito profundo, mas muito simples também. Até porque, vale lembrar, era a explicação dele sobre o cristianismo para o povo, através do rádio. Ele tem todo o cuidado de ser acessível em seu raciocínio. Vocês também disseram que as crônicas são livros infantis, mas não são livros rasteiros, rasos. Outro erro, achar que o que é infantil é menor ou simplista. Todo o universo fantástico é extremamente profundo. Lewis acreditava muito nisso, e vale a citação de outro cara sensacional, que é o inglês Chesterton, escritor contemporâneo e citado por Lewis em algumas obras, grande defensor da fantasia. Em 2014, eu fiz um grupo no Facebook para a leitura de Cristianismo Puro e Simples. Tem uma resenha para cada capítulo do livro, com explicação, interpretação e até discussão sobre cada texto. Quem quiser, pesquisa no Face por Clube de Leitura e Discussão C.S. Lewis.
Discordo muito da fala do pastor Chris, com todo respeito, sobre que Jesus foi imoral. Como assim? Jesus foi absolutamente moral. Na verdade, o único. O que Jesus não foi é moralista. Andava com todo tipo de gente, mas não fazia parte daqueles grupos que frequentava. Cumpria toda a lei, citava a lei e sempre dizia, vá e não peques mais. Ou seja, cumpra a lei. O que Jesus combatia, e que é o nosso dever moral combater, é o moralismo. Dizer que Jesus era imoral agride inclusive toda a linha de raciocínio do próprio Lewis em sua argumentação em Cristianismo Puro e Simples, que parte da lei moral para compreender a existência de Deus. Aslan é muito moral, mas o temor, respeito, medo que ele gera pela sua imponência, grandeza e sobriedade não é maior que o amor, carinho e ternura que ele gera em quem se aproxima dele. Chorei na leitura e chorei quando citaram a parte da oração. E o trecho da excelente biografia que vocês citaram, que traça esse paralelo entre a cura da mãe de Diggory e a morte da mãe de Lewis, torna ainda mais tenra a forma como ele construiu essa história. Todo o processo de cura espiritual pela qual ele passou. É muito emocionante. Esse podcast sobre Narnia a cada 6 meses é quase uma tortura. Muito ansioso pelos próximos. Novamente, parabéns pelo programa, pessoal. Vou tentar lembrar aí. Eu voltei aqui o e-mail de novo. A parte do... Eu acho que o... Eu não sei, né? Eu não posso falar pelo Fiore, mas o que eu acho que ele quis dizer é o que você disse. Talvez ele usou a palavra errada. Pelo que a gente entende do que o Fiore pensa, e eu acho que pelo mesmo que ele quis dizer, ele não quis dizer no imoral... No sentido... Eu acho que ele usou a palavra errada. Talvez amoral fosse a palavra que ele queria usar. Exatamente. Que tá acima, né? Tá além da moral. Eu acho que era isso. Eu também acho, assim, pelo que a gente conhece o Fiore, que ele não pensa que Jesus era sujo, né? E ser imoral é meio que isso, né? E a parte do infantil, a gente realmente não quis falar de forma pejorativa. A gente tava reforçando que tem essa visão, né? Inclusive. É que assim, a gente tava reforçando porque as pessoas tendem a ver como algo que possivelmente foi escrito para um público na faixa etária infantil que seja algo raso e superficial. A gente não acredita nisso. Sim. E, bom, sei lá, é capaz de que particularmente eu leia mais coisas que é de infantil adulto, ou aqueles jovens adultos que tem a nova categoria, do que coisa que é nossa, super adultão, entendeu? Eu acho que foi nesse... Eu acho não, né? A gente quis dizer nesse sentido, de trazer para quem acredita que uma peça literária que foi feita visando o público infantil é algo raso e superficial, e esse não é o caso do Narnia. Sim, porque tem muita coisa que é pra criança que é muito bom, né? A gente tava querendo dizer justamente isso, era para as pessoas não partirem do pressuposto de que porque era infantil ele poderia ser algo banal, ou, enfim, simples. E eu também penso que você falou de apresentar teu filho sem citar, falando, olha, eu acho que esse que é o caminho, cara, é o que eu acho que, sei lá, né, como pelo que a gente leu já sobre o autor, entende, eu acho que é a intenção do próprio Lewis, sabe? Cada um tem a sua própria visão, né, do livro, parte da sua interpretação pra sentir, né? E aí eu acho que o entender a analogia da criança leitora vai vir daí da tua parte enquanto cristão, pai ali. Vem das outras coisas, né? Que vão gerar esse pano de fundo pra ela depois, que vai dar aquele clique e falar, meu Deus, era isso? Do Cristianismo Puro e Simples que ele fala ali, eu, como eu disse, eu não li ainda, né? Eu só li os trechos da devocional que a gente fez esse ano, mas tem uma coisa que eu uma vez conversei com um amigo da faculdade, com o GP, que é tipo, o Lewis, né, o caso do Narnia não, porque ele é um livro tranquilo, mas, por exemplo, o Hobbit é um livro que foi escrito para criança, e, sabe, sei lá, eu não conheço uma criança de 8, 10 anos que lê o Hobbit de maneira tranquila, hoje. Então, eu acho que sim, as crianças dos anos 50, elas tinham uma capacidade, talvez, de concentração maior do que as nossas, ou sabiam fazer uma interpretação de texto melhor do que a nossa. Então, sabe, falar que, o Cristianismo Puro e Simples não é difícil porque ele fez pro povo nos anos 50, nos anos 40, né, na década de 40. É um povo diferente do povo que é hoje. Apesar da gente ter muito mais acesso à informação de maneira fácil, isso não se transforma, e o Hernani com certeza sabe disso, porque foi professor e trabalha e é bibliotecário hoje, né? Isso não se transforma em boa interpretação de texto necessariamente. Então, sim, eu acho, pelos trechos que eu li, que é um livro que não é de você sentar e, eu vou ler ele nessa tarde de sábado de uma vez, assim. Não é um livro que você entende se você ler tudo de uma vez, você tem que ir parando, você tem que ir pensando sobre ele. Então, isso torna, como ele disse, um livro profundo. E por isso você não consegue ler ele de uma paulada, assim. Você tem que ir ponderando sobre ele
ao tempo que você vai lendo, né? E se pensar que eram coisas de rádio que ele fazia uma vez por semana e foi, sei lá, em 3, 4 vezes diferentes que ele fez isso, né? 3, 4 temporadas de narração na rádio. Então, também era pro povo pensar durante uma semana sobre aquilo que ele estava falando, né? Continuo achando que não é um livro tão fácil, assim, de sentar e ler de uma vez, não. E o Chesterton foi citado mais uma vez, né? Inclusive. Pois é, tá gerando a curiosidade aí pra gente, né? Sim. Quem sabe pensar nisso mais pra frente aí. E mais alguma coisa pra comentar? Por enquanto não, só mandar um abraço pro Hernani mesmo. Sim. Ai, mas a parte que ele falou aqui da morte da mãe do Diggory é muito triste mesmo, gente. Da mãe do Diggory não, né? Da mãe do Lewis, e salvar a mãe do Diggory é realmente muito bonito o negócio. E o último e-mail que a gente recebeu foi da Renata Ferreira Leal. Não é especificamente sobre esse podcrente. Eu não lembro dela já ter mandado nada pra gente. E ela se apresenta assim. Oi, estou ouvindo o podcast de vocês somente há alguns meses. O conteúdo de vocês é ótimo, gosto muito e me agrega muito. Só tem uma coisa que me incomoda, vocês falam muitos palavrões. Estou mandando esse e-mail somente para falar a minha opinião. Fiquem com Deus, beijos. A gente agradece o e-mail, obrigado por ter dedicado o teu tempo, de escrever o primeiro e-mail e tudo mais. Dos palavrões, a gente já respondeu outras vezes, eu acho que tem muita gente que se incomoda e se preocupa também com isso, mas assim, a gente não fala porque a gente quer causar alguma coisa ou ofender e tal, a gente entende como natural, e é realmente natural da nosso falar assim. As pessoas às vezes ficam, mas cristãos não podem, a gente interpreta que não tem nada a ver, então a gente fica, que pena que te incomoda, assim, mas a gente é assim. A gente entende, tem até uma teologia de boteco que o Cristiano traz um texto dele sobre palavrão, vale a pena dar uma escutada ali. E não é a gente eu acho que a gente fala bastante e deve incomodar mais. Ou talvez as pessoas não percebem, já acostumaram, sei lá. O palavrão realmente não é pra parecer, nossa, olha como a gente é malvadão, rebelde. como a gente é rebeldão. Não é por isso. Sempre fez parte do cotidiano de cada participante ali e é de forma natural e realmente às vezes não quer soar ofensivo, sabe? A gente usa como quase como uma pontuação de frase. Advérbio de intensidade, a gente usa de várias formas, a gente não tá necessariamente se ofendendo, né, sei lá, no sentido que as pessoas usam palavras torpes, né? Quando você usa pra ofender alguém, pra diminuir alguém, coisas do tipo. E geralmente não é o nosso caso, né? A gente tá falando sobre outras coisas e não sobre pessoas específicas, não tá se xingando e tudo mais. Mas tenta passar por cima e disso, continua escutando o programa apesar disso, continua mandando e-mail. E obrigado por ouvir e comentar. Obrigado pra todo mundo que ouve, obrigado pra todo mundo que ouve e comenta, pra quem só comenta e não ouve, que tiveram uns casos, né? Sim, hoje também. Sabe que tem bastante ouvinte que não comenta, mas obrigada mesmo assim. A gente fica feliz quando vocês comentam, mas saber que vocês estão ouvindo também é bom. Então é isso, amanhã tem Podcrente, dia 15 sai o Podcrente, já vai preparando o final de ano, vai ser aquele Podcrente maiorzinho assim, então vai com calma, ouvindo tranquilamente aí, bota no Natal da família pra dar aquela tumultuada. Ou não, né? Se a Coca tá falando pras pessoas, não... Vai ter um rótulo da Coca falando obrigado por não colocar o Podcrente, né? Sim. Isso, pessoal, abraço pra vocês, até mais. Até.